Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast recebe Hugo Tadeu Volpi, ex-jogador de basquete. Hugo, prazer enorme recebê-lo na universidade, seja bem-vindo. Eu agradeço muito, eu que agradeço. Me conte aí como é que começou sua trajetória no basquete, desde menino já jogava, como é que foi isso aí? Na verdade, foi um começo bastante engraçado. A gente estudava no IEBA. E basquete, Professor Urias? Não, Urias foi mais uma geração depois. Tá. E não tinha basquete em Araraquara. Teve uma geração que já estava parando, de Valdeci Paroneto, quem mais? Massafera, os dois Massafera. Sim, tanto o Roberto, o irmão. E nessa fase de transição não tinha basquete mais. E a gente estava lá na escola e falaram, vai ter uma peneira para o time que vai jogar os jogos colegiais. Você não quer ir? Eu falei, não sabia nem pegar na bola de basquete. O meu pai, torcedor fanático do Palmeiras, árbitro de futebol, tio do Pio, futebol. E é o que a gente adorava, era futebol. A gente não saía da quadra do Melusa, que ficava 100 metros de casa. Era futebol. E lógico que a gente praticava os outros, mas basquete especificamente eu não lembro de ter me envolvido muito. Porque as aulas de educação física do IEBA era educação física mesmo, não tinha jogo não. Era ginástica o tempo todo. Professor Gomes, lembrei agora. E eu não sabia o que eu estava me envolvendo, fui lá na tal de peneira. E eu não me esqueço de hoje, o nome dele era Brandão, hoje ele é engenheiro civil. Depois ele teve uma padaria, se eu não me engano, ali na Rua 2 também. Conhecido, Brandão. Da família do Inácio de Loyola, Brandão. Ah, sei. Bom, enfim, ele que estava montando o time. E tinha uma fila no meio da quadra. Ele deu a bola na minha mão e falou, faça uma bandeja. Eu falei, o que deve ser isso, bandeja? Aí eu tinha visto umas pessoas, deve ser aquilo. Rapaz, eu não sei o que eu fiz. Eu fui batendo a bola, não sei para que lado eu joguei. Ele falou assim, cortado. No primeiro movimento que eu fiz, eu falei, eu não gosto disso mesmo. Eu gosto de futebol. Fui embora, sem a menor decepção. Tá bom. Não deu uma semana. Esse mesmo menino que falou, vai lá na peneira da escola, ele falou, tá tendo uma peneira lá no Gigantão. Eu falei, rapaz, se eu não passei na peneira da escola, eu vou passar na peneira da cidade? Ele falou, vai lá, rapaz, você é grande. Eu já era desse tamanho, mas bem mais magro. Não, vai lá, pode ser que você fique lá. Eu falei, que doideira, se eu não fico na escola, como é que eu vou pegar da cidade? Alexandre, cheguei lá no Gigantão, empurrado por esse outro aí. O ginásio estava coberto com... A quadra estava coberta com tapume, porque tinha tido um show anterior, acho que de Gilberto Gil, que, por sinal, eu estive lá. Cheguei lá, o técnico, José Barbantinetti, nunca vou esquecer, foi meu primeiro técnico. Deu uma bola na minha mão e falou assim, bate bola. Dei 2, 3 batidas, ele falou, você é bom, hein? Você é bom nisso, hein? Eu falei, meu Deus do céu, dei 3 batidas. Fui descobrir depois que eles estavam pegando a laço ali. Se você tivesse uma certa altura, você podia nem conseguir correr direito, que era o meu caso, e minha carreira começou assim, porque alguém falou, bati 3 vezes a bola, você falou, você é bom, hein? Eu fui ficando. Aí eu fui ficando, fui pegando o gosto, fui vendo os outros jogadores, como eles se comportavam, e minha carreira começou assim. Logicamente, depois o time aqui de Araraquara era um time armador, sempre foi, naquela época. Até que convidaram um técnico de São Carlos, que faleceu há pouco tempo, o Heriberto Broca. E a gente chamava ele de Broquinha. E, na verdade, quando o Broquinha me levou para São Carlos, foi em 1976. Quando o Broquinha me levou para São Carlos, começou a minha carreira. Porque a gente jogava divisão especial, com todos os melhores times do Brasil, que concentrava aqui em São Paulo. Encontrei todos os melhores jogadores daquela época, joguei contra todos eles.
E em 1977, teve os Jogos Regionais aqui, em Araraquara. Franca jamais havia perdido os Jogos Regionais. E o time de São Carlos ganhou de Franca de 77-70, nessa final. Aí pronto, aí foi um convite atrás do outro, sem parar. E, na verdade, a carreira começou nesse jogo, porque a gente ganhou, foi uma forma inusitada ali, né? O Franca nunca havia perdido nos Jogos Regionais. Porque Franca tinha o melhor basquete do país, né? Ainda Franca. Hoje é muito Sim, forte, sim, né? sim. Mas naquela época acho que era ainda muito mais, né? Sim. Então você sai daqui, vai para São Carlos, montam o time lá e você... São Carlos sempre teve time tradicional, sim, forte. Sempre teve uma tradição no basquete? Sempre. O que aconteceu depois desses Jogos Regionais? Inexplicavelmente, a gente ganhou os Jogos Regionais. No fim do ano, o São Carlos Clube decidiu não patrocinar mais o time, depois de muito tempo. E a prefeitura, que bancava metade, também saiu fora. Então acabou o basquete. O basquete de São Carlos acabou, e eu digo que... Eu gostaria de trazer um pessoal de Matão aqui junto, mas não deu tempo. Principalmente os Jimenez lá, o Fefel Jimenez, porque ele precisava ter ouvido essa história. Nesse jogo que a gente ganhou de Franca, estava na arquibancada Pelica, conheceu o Pelica aqui? Sim. E o prefeito de Matão, Laerte Tararo Mendes, chamava de Laertão. E o Pelica, já era delegado de esportes aqui, ele tinha uma informação que a gente não tinha. Ele já tinha essa informação que o time de São Carlos ia acabar. Ele deve ter conversado com os diretores, não sei por que motivo. Naquela época eu tinha 19 anos, 22. Eu fui para lá com 19. A gente ganhou de Franca com 22, que eu tinha 22, 21. E ele falou, Laerte, por que você não contrata esse time aqui de basquete de São Carlos que vai acabar? O Laerte falou, vamos estudar. Se acabar mesmo, a gente vai estudar. E acabou mesmo, não é que ele levou o time para Matão? O time de São Carlos? E aí se forma o Estoril? Sim. Infelizmente, não foi todo mundo. E o Estoril começou assim. O Estoril, então, começou com o time de São Carlos, que se encerrou. No dia do jogo. Os caras pegaram os jogadores e levaram para Matão para montar o time. Mas você entendeu a relação? No dia do jogo que o Laerte estava lá, o Pelica falou, poxa, esse time inteiro pode ir para Matão. O Laerte bancou, o seu Laerte bancou. Só que, infelizmente, não pôde ir o time todo. Mas foi um 70% que já deu para continuar mais ou menos no mesmo nível. A gente teve que voltar para a divisão de baixo. Quando você monta, você não pode subir, você não vai direto para... Chamava de divisão especial, na época. Divisão especial e primeira divisão. Só tinha duas. A gente teve que voltar para a primeira divisão. Mas o seu contrato era de profissional. Já era de profissional, né? Ou de amador ainda? No meu caso, teve sempre uns acertos, sabe? Eu ganhava como amador e sempre registrado na prefeitura também. Às vezes fazia uma função lá de técnico de alguma equipe menor para complementar o que a gente imaginava no contrato. Sim. Mas contrato como profissional nunca houve para a gente. Tá. Nem sei se acontece agora um contrato profissional mesmo. Sim. Enfim, contrato de gaveta. Sim. Nem isso nós tínhamos, era só na palavra. Enfim, a gente sair de uma divisão especial para jogar uma divisão abaixo foi só vitória. Teve um ano que foram 26... O ano que a gente subiu para a divisão especial, de 26 partidas, a gente ganhou 25. A gente perdeu uma só para o Paulistano, que foi vice. O Paulistano veio jogar na nossa casa, a gente ganhou. Então, você imagina o que virou o Estoril e Matão, porque é só vitória. Sim. Torcida que não cabia no ginásio. Que bacana. E não tinha como sair de Matão. Recebi diversas propostas que hoje eu me arrependo muito de não ter ido. E depois eu penso que não é uma questão de arrependimento, eu fiz bem porque diversas situações me prendiam em Matão. A principal delas é que eu era apaixonado por uma moça lá de Matão. Ah, entendi. Ana Lúcia Mariani, quero deixar aqui já registrado. Uhum. E fui convidado para jogar no Palmeiras. O seu Oswaldo, diretor do Palmeiras, todo jogo ele vinha, você tem que ficar com a gente, você tem que ficar com a gente. Teve um dia que ele me chamou na gradinha, que eles vieram jogar em Matão,
Eu fui atender ele e a Ana Lúcia foi do meu lado, assim. Pegou a mão aqui e ele falou, você vai dessa vez? Eu falei, eu vou, senhor. Aí ela começou a dar um conselho para mim, assim, lateral. Sim. Rapaz, e eu, cada vez que eu confirmava que eu ia, ela dava um conselho maior. Eu falei, essa menina deve gostar de mim, cara. Fui treinar, não. Eu fui para acertar o contrato. E naquela época, quem jogava lá no Palmeiras era o Ulisses, o filho do Pelica, o Cissão. Sim. Fomos, naquele time era um super time. Estava o Carioquinha, Oscar, Sim. Gilson. O Gilson jogou aqui na seleção brasileira juvenil, que eles foram campeões aqui no Gigantão contra a Argentina. Treinamos. Teve um fato inusitado ali que eu me lembro do Romário na hora. O Carioquinha não treinou. O Carioquinha, para mim, foi um artista. Um dos melhores armadores que eu vi na minha existência. Independente de americano. Eu lembro dele jogando. Ele jogava com uma faixa na cabeça, né? Também. Mas o Carioquinha, independente de americano na época, o Carioquinha foi um dos maiores fenômenos que eu já vi com a bola na mão. Aí chegou o Carioquinha, a gente estava treinando. O treino do Palmeiras era completamente diferente do Estoril. Puxado mesmo, puxado. E em 2 períodos para ajudar. Aqui a gente não sabia que era 2 períodos de treinamento. O Oscar treinando. O Oscar já tinha dado os 1000 arremessos deles. Porque o Oscar não entra na quadra sem ter dado os 1000 arremessos. Teve uma época que ele resolveu não dar 1000 arremessos, não só. 1000 arremessos convertidos. Enquanto ele não acertasse 1000, ele não ia para o treino. Bom, enfim, estava lá o Oscar, já conhecia de outros jogos, né? E chegou o Carioquinha, de chinelo. Num intervalo do treinamento, ele chegou com o diretor, parou na linha de 3, na linha de 3 não tinha linha de 3, parou na lateral da quadra. O diretor, com um cesto de bola, dava a bola para ele, foi uma atrás da outra, de 3, na lateral, só a linha aqui. Ele virou para a gente, foi a fala do Romário. Ele falou, eu já sei, não precisa treinar, não. Vai discutir com essa pessoa. Tá certo. Aí treinou, treino puxado pra caramba. E o Oscar também, no treino, ele rala, parece que é um cara lento, mas não é. Ele corre a quadra dos 2 lados, os contra-ataques. Fiquei muito impressionado com ele, porque é grandão, porque o Oscar é grande e pesadão. E saía do chão pra caramba, ainda por cima, para ajudar. Acabou o treino, a gente foi tomar banho, que foi uns 10 minutos, 15 minutos. Depois a gente foi falar com o seu Oswaldo, o Ulisses foi junto. Deu o quê? Mais meia hora. Fiquei de responder para o seu Oswaldo, e ele não imaginava quanto que eu ganhava em Matão também. Ele falou, mas tudo isso você já ganha? Eu falei, seu Oswaldo, não, você merece. Ficou aquela conversa, assim, aquela conversa agradável. Ele me fez uma proposta, que não era muito maior do que Matão. Eu peguei e eu fiquei de dar resposta para ele. E a gente estava saindo para ir embora, o Ulisses falou para mim, o Cissão, você conhece o Parque Antártica? Eu falei, eu conheço. Ele falou, mas vem ver uma coisa aqui. Ele falou, eu já conheço. Ele falou, mas vem ver uma coisa aqui. Fomos lá no Parque Antártica, o Oscar, subindo e descendo de escadaria. Já fazia 40 minutos que ele estava fazendo aquilo. Ele arremessou 1000 bolas convertidas, treinou aquele treino puxado, que para mim era muito puxado, e depois estava lá fazendo escadaria. Falei, puxa, eu pensei que eu treinava. Sabe, foi uma inspiração assim de ver o Oscar fazendo aquelas coisas. Mas é isso que forma os bons, né? Vou te falar que Ajuda, o Oscar já era muito bom. E ainda fazendo aquele treinamento físico que ele fazia, marcava. Entendi. Mas aí você, voltando um pouco no Estoril, vocês disputam a divisão especial pelo Estoril e depois vão disputar a divisão principal. A divisão inferior. A gente ganhou para depois jogar. Vocês chegaram a jogar essa divisão? Sim, diversos anos depois. Sim. Já não era mais aquela coisa de ganhar todo jogo. Sim. Mas a torcida foi entendendo que o nível aumentou. Mesmo assim, a gente... E você pega naquele campeonato já jogadores consagrados. Como? Porque o São Paulo tinha o melhor basquete do país. Aí você pega Gerson, aí você pega Guerrinha, aí você pega o Carioquinha, Marcel, aquela geração toda. Aí foi isso. Marquinho, aquele grandão, não é?
Só para você ter noção, a gente fez um jogo no Sírio que a gente jogou contra aquele time que foi campeão mundial. Sim. Que era o time do Marquinho. Que era... Deixa eu ver se eu lembro. Era Marquinhos, o Larry era um americano, Carioquinha, Oscar e Dodge, se eu não me engano. Você lembra desse Dodge? Lembro. Era time campeão mundial. Então eu tive o privilégio... De jogar contra eles. Só de ter entrado na quadra contra eles foi um privilégio. E qual foi o melhor campeonato que vocês fizeram? O Estoril de Matão? Na divisão principal. Aí já era mais difícil, né? Encarar o pessoal ali era bem mais difícil. A gente não conseguia chegar em quinto, sexto, não. Muito difícil. Porque já tinha 4 times imbatíveis. Na época, sempre teve. Franca, sim. São José dos Campos, que chegou a ser campeão brasileiro também. Tinha Monte Líbano e Sírio. Depois tinha Palmeiras, Hebraica. Ali em São Paulo era difícil. Tirando esses 4 times, que a gente não conseguia bater. Em Matão era complicado. Todos os outros jogos, se a gente não ganhasse, sempre dava bons jogos. Por isso que criou-se em Matão um fanatismo assim inusitado no esporte, eu acho. E um Estoril lá em Matão tem um certo mito na cidade. Sim, assim, né? sim. Time, né? Com lendário, certeza. não é? Porque o futebol lá, na época, jogava 4ª divisão. Não dava muito público. Aí, de repente, vai uma equipe lá que só ganha na 1ª divisão. Ocupou o espaço que era do futebol. Não é que ocupou espaço. Na verdade, foi uma outra alternativa para o torcedor. Só que o torcedor geralmente vai onde ganha, né? Sim, com certeza. Seletivo pra caramba, em todo lugar. E o Estoril... Vou contar um fato agora, que aconteceu há 2 meses. Mas eu queria te contar uma coisa do Palmeiras antes. Sim. Que o seu Oswaldo não parava de convidar. Porque a gente fez uma partida no Palmeiras uma vez, lá dentro. O Palmeiras veio jogar aqui, ganhou da gente de uns 18 pontos. Aí a torcida viu que não dava para ganhar deles. O Oscar, immarcável. Primeiro, e sendo transmitido para Matão esse jogo. Primeiro tempo empatou. Primeira prorrogação empatou. Segunda prorrogação empatou. Terceira prorrogação empatou. Diz que o povo em Matão estava em êxtase. A gente acabou perdendo por 5 pontos. Mas a gente chegou em Matão, sabe? É só elogio, só elogio, só elogio. Então, aconteceu umas coisas em Matão, em relação ao Estoril, e o Estoril não tinha uma equipe assim que falasse, puxa, tem um destaque aqui. Era mais uma união e dentro de Matão a torcida, rapaz, a torcida empurra o jogador. Com certeza absoluta. E depois que eu não passei a morar lá, então, sabe, você sentia energia, sabe? Quando você saía na rua, quando vinham falar com você, o jogo, aquela gritaria. Rapaz, Matão, o Estoril ficou mesmo. Recentemente jogou o Dirceu Donizete Pompeu, aqui de Araraquara. Sim. Foi logo para Bauru, jogava em São Carlos, veio com a gente para cá e foi logo para Bauru para estudar. E de Bauru ele já foi para São Paulo. E em Matão teve um jogador também que virou ídolo, que chama o Etevaldo Goiano. E o Dirceu prometeu diversas camisas dos times que ele jogou, depois nos veteranos. O Dirceu tem uma passagem interessante também, a partir do veterano. Chegou até a ir para os Estados Unidos jogar. E falou, eu estou indo para a casa do Goiano, você não quer ir? Falei, vamos lá. Falou, bate e volta. Que bate e volta? Depois... Olha só, a gente falou do Pedro, do motorista que a gente encontrou no bar? Cara, o cara chorava na nossa frente, assim. O Etevaldo, a gente estava tomando uma cerveja ali na casa dele, acabou, tinha um bar aqui, uns 30 metros à esquerda. Falou, vamos lá buscar, vamos lá sentar ali no bar mesmo. Falei, vamos. O Etevaldo está com uma outra esposa. Então foi eu, Dirceu, o Etevaldo e essa outra esposa. A hora que a gente foi chegando, tinha um cara sentado assim do lado. O cara virou o Etevaldo e falou, você sabe quem é esse cara aqui? Que seria eu. O cara começou a chorar na hora, cara. E para sair do abraço. Então você vê, aí foi chegando mais gente falando, você vê que o Estoril marcou mesmo, Matão, marcou mesmo para valer.
E aconteceu a mesma coisa que São Carlos. De uma hora para outra, mudou uma situação política toda. Acabou. E depois você foi para onde? Em 86, recebi um convite para ir para Santa Cruz do Sul, no Corinthians. Lá em Santa Catarina. Não, é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Seria Corinthians Sport Clube. E a gente foi campeão gaúcho. Recebi um convite para ficar lá de técnico, devia ter trazido a reportagem aqui. Recebi um convite para ficar lá de técnico. E teve a história da namorada que eu não pude levar para lá. O seu Wagner não deixou naquela época, a moça. E talvez tenha sido um maior engano de não ter ido para o Palmeiras. Não fui para o Palmeiras. Não fiquei em Santa Cruz do Sul. O que acontece? Convidaram a final do Campeonato Gaúcho jogado em 3 quadrangulares. 4 times vão para... Aliás, são 3 finais. 4 times jogam 3 finais. Sim. Isso eu não sei te responder por que o nosso técnico foi dispensado logo no começo das 3 finais. E veio um técnico do Uruguai, Fernando Larraud. Mas ele seria contratado só para esses jogos, para essas finais. E deu da gente ganhar os jogos. E foram descobrir que eu influenciava o técnico anterior, com tática, estratégia. E ele mesmo, quando ele foi dispensado, ele falou: olha, eu tive a ajuda desse cara aqui. Porque a gente mudou um pouco a estrutura do jeito do time de Santa Cruz jogar, sabe? Era um time muito afoito. E às vezes não dava muito certo, sem rebote, sem nada. E a gente foi mostrando, e ele foi entendendo, e eu disse que a gente, para ficar em off isso. Mas ele acabou contando para a direção, me chamaram, me perguntaram se, depois que a gente foi campeão, se eu gostaria de ficar de técnico. Comecei a pesar as coisas também, porque eu já tinha academia em Matão montada. A minha ideia era para sair pelo menos uma vez, porque eu já tinha recusado muitas propostas, e voltar falando, geralmente, também me dei bem ali. Quando eu voltei, que o Tadeu Gimenez soube que eu tinha essa proposta do Corinthians, ele perguntou se o time já estava acabando já. Se eu não aguentava um ano de ficar com o Infanto. E depois, no outro ano, eles montariam. Eu falei, puxa, no estado de São Paulo, o destaque vai ser muito melhor como técnico. Não fiquei em Santa Cruz. Mas não deu um mês. O Larraud foi contratado. E não só para ser técnico, eles me fizeram uma proposta de ser o gerente do clube, para somar um salário ajeitado. O Larraud chegou, os gaúchos resolveram montar um time para ganhar o campeonato brasileiro, porque você foi campeão gaúcho e você vai jogar o brasileiro. Contrataram 2 americanos para o Larraud. Falei, meu Deus do céu, as oportunidades que eu perdi. O Larraud não se sentiu no nível para tocar aquele time. O que ele fez? Convidou o Ari Vidal. O Ari Vidal, grande treinador. O Ari Vidal teria ido no meu lugar. Eu não sei se eu me daria bem com 2 americanos na mão também. Então, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Nos últimos 30, 40 anos, os americanos chegaram no basquete brasileiro. Como é que foi essa chegada? Como é que os jogadores brasileiros viram a chegada dos jogadores americanos no basquete brasileiro e o que eles acrescentaram muito para o basquete? Muito. Geralmente, quando você chega num espaço, você vai provocar um certo ciúme, né? Se você vem com um salário muito maior, se você vem com um currículo muito maior. Isso é normal em qualquer esporte. Sim. No caso dos americanos, foi muito pelo contrário. Eles vieram para cá, imediatamente você vê a técnica que eles tinham, a carga de como que eles jogavam, sabe? E para o basquete brasileiro foi ótimo. Acrescentou muito. Muito.
E os times que podiam tinham os americanos, né? Que nem o time do Círio contratou o Larry para ser campeão mundial. A gente teve uma... voltando, então, o Tadeu Gimenez, quando ele pediu para que eu ficasse como infanto, e depois no outro ano ele montou mesmo. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, trouxe um talento lá, um menino de 22 anos, talento. Ele tinha que ser lapidado. Trouxe um outro de Recife, que tinha jogado comigo lá. O pessoal que já estava em Matão era aquele já mesmo. E veio um americano, que jogava no América de Rio Preto. Ele e o irmão. Mas o irmão não veio, não. Que o irmão era excepcional. Não deu para contratar o irmão, por salário. Um time bastante razoável que a gente montou. A gente ganhou o regional aquele ano, em julho, jogos regionais, sem o chefe americano, porque tem estágio na época. Sim. Você tem que cumprir estágio de 1 ano e 10 meses. Se você jogou 1 ano para um time, você não consegue jogar no outro, só no outro. Então, o chefe já tinha jogado jogos abertos para Rio Preto e ele não pôde jogar os regionais. E a gente ganhou os regionais, foi a final contra São Carlos, porque Franca já tinha mudado de região. Eles continuaram na região leste e a gente foi para essa região norte. Mudaram as regiões. Então, a gente tinha muito mais chance, porque era Franca, Ribeirão, nós. Franca, nós, Ribeirão. E não dava outra. Diversas vezes a gente foi vice-campeão dos regionais, diversas. O time do Estoril conseguiu uma façanha de chegar em segundo lugar nos Jogos Abertos de Rio Claro. Isso foi uma façanha, com aquele time que a gente tinha. Os times que a gente foi batendo, a gente só perdeu para a final para Rio Claro. Que também tinha um grande time. Tinha, sempre teve. Piracicaba, Rio Claro, foi acabando tudo aquela região. São Carlos, eu não entendo por que aconteceu isso. Na verdade, eu não entendo. É coisa de tradição, via de tradição já. Sim. Esse menino, que era o Heleno, que eu trouxe do Rio Grande do Sul, primeiro treino que ele chegou, tinha o treino de vôlei antes. E, às vezes, a gente até ajudava no treino de vôlei fazendo um coletivo contra os meninos depois, porque o time do basquete era alto. Não tinha habilidade para jogar vôlei que nem eles, mas dava trabalho ali, era bom para eles. E esse Heleno jogava muito futebol, muito, muito, rápido, impulsão, habilidade. Eu falei, Heleno, mas... futebol, cara? Não, basquete. Eu falei, então tá bom, vai. Vamos tentar lapidar para você voltar para o Rio Grande do Sul como titular de Santa Cruz, absoluto, que não era. Tá bom, veio para Matão. No primeiro treino, a gente batendo bola lá com o pessoal do vôlei, escapou uma bola, não é que ele me pisa em cima da bola. O pé dele ficou tamanho dessa mesa. Meu Deus. E o Tadeu não recuperava, o Tadeu queria mandar ele embora. Sabe que eu senti uma coisa estranha? Ganhamos os regionais, chegou em outubro, chegou em setembro, o chefe recebeu uma proposta de Brasília, o time que jogou pipoca. Sim. Foi embora. Eu achei estranho já ter deixado ele embora. Já percebi que tinha alguma coisa errada. Que depois eu fiquei sabendo que no outro ano eles não iam ter mais interesse. O chefe foi embora, o goiano, 15 dias depois, lesionou o joelho. O Ulisses, 15 dias depois, não aguentou mais a coluna. 15 dias depois, eu lesionei o joelho. Uma sucessão Cara, de lesões. Os 4, a base, aí foi um desastre. Acabou o time. O time foi com 7, 8 jogadores, levava uma molecadinha do infanto, só perdeu na sequência. E no outro ano eles tinham intenção de acabar mesmo, porque, se eu não me engano, foi o João Fecchio, o João Fecchio não acabou só com o basquete, ele acabou com todos os esportes. Os irmãos Gimenez, uma qualidade que eles tiveram lá, que é indubitável, que eles montaram e deu oportunidade para a região inteira. Porque tinha muita gente de Araraquara aqui jogando vôlei lá, no atletismo, na natação. E eles montaram todos os esportes em Matão, todos que você podia imaginar. Todos os esportes que tinham nos jogos regionais. Sim. E nesse ano que acabou o Estoril, que o João Fecchio entrou, acabou tudo. E eu voltei para casa
lesionado. E assim acabou o Estoril e minha carreira também. Então você encerrou a carreira no Estoril? Praticamente. Eu passei por umas fases de fisioterapia, consegui recuperar bastante a musculatura. Como eu te falei, aguentar treinar para valer já não dava mais. Mas quando eu voltei para cá, quem me cuidou foi o Juquinha. O japonesinho? Ele deve ter passado por aqui. Sim. E a proposta que ele me fez, eu falei, não posso te pagar. Eu falei, nem precisaria. Se eu tivesse inteiro, voltando para a minha cidade, nem precisaria. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu conserto você joga de graça para o meu time. Eu falei, fechado. Só que tanto eu como ele fomos meio precipitados, a gente forçou um pouco a situação. O Juquinha, por algum motivo que eu não lembro também, saiu e... Não, isso foi antes de eu me machucar. Eu tive um problema lá com o técnico e resolvi achar melhor que ele ficasse ele lá e eu saísse. Voltei aqui para Araraquara, o Escabelo. Me contratou para ser professor da ginástica no Clube Araquarense. Comecei a dar ginástica para o masculino e para o feminino. Aí eles me contrataram para ser coordenador de esportes. Peguei o cargo também. Outro arrependimento que eu vou ter. Peguei o cargo também, aí vamos montar um time de basquete. Pô, aqui em Araraquara, o Carlinhos não jogava ainda. Tinha um pessoal que eu era um dos menores. Falei, vixe, eles estavam dispostos a treinar. Uhum. Que montou um time alto mesmo. O Clube Araraquarense? Foi no Clube Araraquarense. 7 jogos a gente jogou. A gente ganhou 7. Inclusive do time que seria o vice-campeão, do time que foi campeão daquela como é que chama? Daquela divisão. Sim. A gente ganhou deles aqui e ganhou deles fora. Aí toca o telefone, Rio Preto, América. Seu Marino Manella, um dos dirigentes que precisavam ficar na história do basquete. Porque aquele era dirigente mesmo. Ele estava interessado na equipe, do jeito que os jogadores falavam como eles eram tratados por aquela pessoa. Falei, puta, esse aqui é o dirigente mesmo, ele é basquete, não tem política no esquema. O seu Marino Manella me liga e fala assim, vamos fazer um amistoso? Falei, não, seu Marino é louco. Não dá, né? Ele falou, não, é um jogo treino. Eu falei, seu Marino, a gente está começando aqui, tem 6 jogos seguidos. Vocês vão vir aqui dentro do Clube Araraquarense massacrar a gente, cara. Porque eles trouxeram o seu Marino, ele montou um time para tentar ser campeão paulista. Sei, e vocês começando um treinamento. Ele trouxe um técnico uruguaio, não sei por que essa tendência de trazer técnico uruguaio. Sei. 2 jogadores uruguaios. Eu nunca tinha visto um pivô de 2,7 m, porque o Marquinhos mesmo tem 2,7 m, só o Marquinhos, que eu cheguei naquela altura. Sim. E o cara era gigante. E um armador, não tinha linha de 3 na época. E esse armador já arremessava da linha do vôlei. Isso era inovador para a época. Puxa. A hora que eu vi aquele time na quadra, eu falei, esse cabelo aqui que nós fizemos, rapaz. E encheu de gente. Também o ginásio do clube não precisa de muita gente para encher. Mas estava lotado ali. Sim. Falei, esse cabelo, o que a gente fez, cara? Já que está aqui, né? Vamos encarar. Eu gostava muito de tática, muito de estratégia, muito, muito. E esse time do Clube Araraquarense, eu tive o privilégio de treiná-los, porque era todo mundo universitário e eles entendiam perfeitamente. Quanto mais estratégia eu ia botando, eles iam entendendo. Aí você botava mais, eles assimilavam. Enfim, 42-42 no primeiro tempo. O Escabelinho foi no vestiário e falou, cara, se vocês perderem de 60 pontos no segundo tempo de diferença, já está ótimo para nós. Cara, o que vocês fizeram aqui, sabe, arrepiado. Falei, é verdade, Escabelo, o que está acontecendo aqui? Cara, acabou o jogo 82-80 para nós. Putz, ganharam dos caras ainda? Ganhamos dos caras. Nossa. Cara, o telefone só tocando no outro dia. Lençóis Paulista, que foi o time que foi campeão. Vem para cá, Marino Manella. E que surpresa. Estou lá na sala da coordenação, chega o técnico, que eu não tinha muito acordo com ele, não. Chegou na minha frente e falou, você quer voltar?
Falei, Dante, a gente não dá, não tem acordo com você, cara. A gente só briga, cara. Você tem umas ideias, eu tenho outras. Inclusive, eu já era técnico dos Jogos Regionais que a gente ganhou. Naqueles Jogos Regionais, o Tadeu chegou para mim e falou, tem um técnico aí que foi campeão brasileiro feminino. E está solto. O que você acha? Eu falei, traz, Tadeu. Porque eu imaginei, né? O que eu vou aprender com esse cara? Vou aprender muito. Eu falei, traz, Tadeu. Ele falou, você não vai se importar? Eu falei, lógico que não. Traz o cara. Trouxeram o cara. Ele falou, faz o seguinte, ele fica como técnico, você fica como preparador físico. Eu falei, perfeito. Aí começou o problema com esse moço. Foi morar no IRI, no alojamento lá, porque Matão não tinha hotel. Era logo na entrada de Matão. Sim. Hoje agora deve ser Guarda-Mirim. Tinha sido sede dos escoteiros, mas a prefeitura... Escoteiro, isso mesmo, não Guarda-Mirim. Retomou, que era uma sede doada da prefeitura, e a prefeitura está montando algumas salas por lá. Certo. Aí o próprio Dante veio me chamar e falou, Dante, estou em Matão já há 10 anos. Vocês trouxeram diversos jogadores de São Paulo e pagaram luvas para esses caras. Eu nunca recebi luva nenhum ano. E sabe o que eu descobri também, Dante? Que tem 3 caras que ganham mais que eu lá. Ele falou, é mesmo? Eu falei, você sabe, Dante. Você sabe, lógico que sabe. Ele falou, você acha que eu não estou no nível deles? Que eu não devia estar recebendo igual? Ele falou, lógico. Ele falou, mas você voltaria? Eu falei, Dante, para não ir. Ele falou, eu queria tanto de luva e queria ganhar tanto por mês. Chutando para não ir. Ele pegou o telefone, não tinha celular, ele pegou o telefone na minha frente, lá no clube, ligou para o Tadeu Gimenez, mas não deu 2 minutos. Está feito. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora, cara? Tem que ir. Eu falei, não. Eu falei, o Escabelinho mora aqui, o Escabelo. O Escabelo morava em frente ao clube ali. O Escabelo mora aqui, e ele está lá. Eu não vou pedir para o Escabelo, porque eu quero ir embora. Você vai lá e argumenta com ele. Se ele deixar, se ele achar que está bom o seu argumento, eu vou. Esperando que esse cabelinho fale, não, cara, vocês estão montando um esquema aqui legal, vocês só estão ganhando. Vamos ficando aqui. Aí o Dante voltou e falou, está resolvido. Aí o cabelinho chegou também e falou, cara, eu também não recusaria essa proposta. Agora tem que ir. Mas, cara, é um presságio. Falei, Dante, a gente não vai dar certo, cara. Não deu outro. Não deu 2 meses, pronto. Discutiu de novo. Eu falei, não quero mais ficar em Matão. Aí o Tadeu enlouqueceu. Falou, mas como assim você vai embora? Eu falei, vou embora, não quero mais ficar. O Jaime Gimenez tinha uma ligação com o Dante, que a gente foi descobrir muito mais tarde, era uma ligação política. O Dante tinha uns cargos lá em São Paulo que a gente não sabia. Enfim, já estava difícil dispensar o Dante e eu falei, também não quero que o cara seja mandado embora, não quero. Sim. Eu deixei o cara entrar no meu lugar, cara. Teve um detalhe que eu não contei. Você fica como preparador físico. Falei, fechado. O que eu vou aprender com esse cara vai ser muita coisa. O Dante chegou com um baú do tamanho dessa mesa aqui, de livro. Aí o Dante chegou para mim e falou, preciso te falar uma coisa, cara. Eu vou ser o preparador físico também, já acertei com o Tadeu. Ele falou, abriu o baú, livro em inglês, espanhol. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou aprender com esse cara? Falei, nossa senhora, Dante, você pode pegar até a minha cama, se você quiser. E o Dante não percebeu que a gente era um time profissional, mas a gente não estava no nível físico dos grandes times, e nem do time que ele treinava, o time de Prudente, o time da Hortência, que foi campeão brasileiro. Sim. E ele sempre alegava que a Hortência treinava ralando. Sabe, a gente treinava 3 vezes por semana. Eu sempre fazia um treinamento à parte de impulsão e de velocidade, porque eu não tinha. Se eu não fizesse, eu não ia ser o mesmo jogador. E o Dante chegou com um treinamento muito violento. Mas muito violento, você não conseguia levantar da cadeira depois do almoço. E eu já comecei a achar que eu não ia dar certo com ele, porque eu fui o primeiro a ser...
o pessoal foi saindo, porque a ideia de São Carlos era que eles não queriam ser jogadores de basquete. Eles queriam ter o salário, jogavam muito. Eles queriam ter o salário deles para poder bancar a universidade. Eles queriam ser engenheiros, todos eles foram depois. E eu fui ficando, e eles foram saindo. Então, eu fui continuando sendo um líder ali. Um líder natural, não por imposição. Sim. Você vai ficando ali. E o Dante não gostava muito das minhas ideias, não. Do treino ser mais lento, mais calmo, ou um dia mais forte, o outro dia dar uma recuperada, só ralação, e começou a aparecer lesões, principalmente do Goiano, que já tinha problema no joelho. A primeira vez que eu lesionei foi com o Dante. O Dante, uma coisa que ele deixou marcado em mim é o sistema que eu usava de marcação individual. Que aí sim, eu absorvi dele e até usei pessoalmente. E todos os treinamentos que eu dava, o pessoal elogiava muito. Mas, enfim, o Dante tinha um super time na mão quando ele era técnico do feminino. Não era o nosso caso. Acabei discutindo com ele de novo, por isso que eu fui parar em Santa Cruz. Porque a Santa Cruz sabia que eu estava solto, me convidou, fui campeão brasileiro. Aconteceu do Dante ser mandado embora, de ser dispensado do time. Quando eu voltei, o Tadeu me propôs isso aí, para ser o técnico do time, e eu topei, em vez de voltar para Santa Cruz. É um outro arrependimento. Não fiquei no Palmeiras, não fiquei em Santa Cruz do Sul. Me diga uma coisa, olhando o basquete assim atual, me parece que a coisa não anda muito bem. A seleção brasileira não tem se classificado para as Olimpíadas e tal. Você acha que o basquete brasileiro tem dificuldade de se profissionalizar mais por causa da política? Você acha que a política interfere demais na construção de um basquete bom no Brasil? Porque você mesmo fala para mim, não, mas o Gimenez, que era prefeito, porque tinha o time, aí o prefeito de São Carlos também desmonta o time, aí o prefeito de não sei aonde desmonta o time. Basquete e política andam juntos. E é difícil organizar o basquete profissionalmente no Brasil por conta disso? Talvez não. Naquela época, sim. Mas agora tem patrocínio para todo lado, né? Agora tem interesse nas equipes. Naquela época, o interesse era talvez político também. Totalmente político. Mas agora eu não sei se eu vejo isso. O basquete brasileiro diz que caiu de nível. Será? Não seriam os outros times que melhoraram muito? Porque isso acontece. E por que não consegue acompanhar? Estou te fazendo essa pergunta porque o time não consegue se classificar para as Olimpíadas. E isso tem alguma coisa errada no processo. Eu não sei se é do ponto de vista profissional, eu não sei se é do ponto de vista de organização, eu não sei se é do nível mental, eu não sei se é do nível físico. Tem alguma coisa aí que me parece que o negócio não anda. Por quê? A geração que eu joguei, eu acho que era uma geração diferenciada. Não, sem dúvida. Você pegou os melhores jogadores de basquete da sua geração, teve um dos melhores jogadores de basquete do Brasil, de todos os tempos. E eu tenho a impressão que não deu para continuar a segurar aquele nível. Por quê? Como é que a gente vai descobrir isso aí? Porque não apareceu uma geração que tinha o mesmo nível da outra. E a capacidade de treinadores de formar bons times no Brasil? De agrupar, de organizar tática? Você acha que, nesse sentido, a capacitação técnica dos profissionais que lidam com basquete hoje, ela está ligada do ponto de vista mundial para poder organizar um bom time no Brasil? Eu não sei te responder essa pergunta. Mas a gente teve que ir no Ari Vidal. O Ari Vidal foi campeão sul-americano lá. Sim, foi um grande treinador. A gente teve o Hélio Rubens. Hélio Rubens, sim, outro excelente. E diversos. Por exemplo, a gente vai deixar de citar, vai ficar até desagradável para alguns. Sim. Eu não sei o que foi acontecendo, que uma época começaram a trazer técnicos estrangeiros. Aqui em Araraquara é um exemplo, por exemplo. Aqui nós tivemos o Paulinho Gonzalez. Mas, de repente, veio o Tom Zé. Sim. Quer dizer, por que não botaram o Paulinho Gonzalez? O Paulinho Gonzalez era o treinador aqui do Juvenil, quando o Tom Zé veio. Que era da Uniara. Sim. Começaram a privilegiar técnicos de fora, aqui.
Aí você vai entender por quê. Sempre sendo que aqui tinha pessoas que demonstraram que tinham capacidade. Não teve nenhuma chance. Se ele tivesse tido uma chance, poderia falar, realmente, vamos trazer de fora. Então, isso acontece em todo lugar. Você entendeu? Uma época começaram a falar em trazer técnicos de fora do Brasil para treinar a seleção brasileira. Não entendi direito. Não entendi. Sendo que aqui tinha ótimos técnicos. No Rio Grande do Sul, o técnico do União, que era campeão, União, Sojipa, Santa Cruz do Sul, o cara chamava Pulga, tinha período de Pulga. Ele era desse tamanho, desse tamanho. Ele dobrava a perna assim, ficava no cantinho dele, cara. Não levantava, não falava um A. Não gritava com o jogador. Falei, Pulga, como é que você se comporta assim? Ele falou, tudo no meu time já está treinado. Difícil você botar uma estratégia diferente num jogo, modificar um jogo com estratégia, com uma tática diferente. Por isso eu treino tudo. Então, o que os jogadores estão fazendo já está tudo treinado. Eu não tenho como interferir no jogo. Lógico que mudança, um cansou, um não está desempenhando como ele próprio imaginava. Mas, cara, eu olhei o Pulga e falei, mas que técnico diferenciado. Não tem chance de jeito nenhum. Quer dizer, ele me demonstrou uma coisa que depois eu comecei a aplicar também esse Pulga. Nem sei o nome dele, só seu apelido. Você tem que treinar tudo o que precisa. Porque é difícil você falar assim, pegar um scout e falar assim, vocês vão fazer uma jogada inusitada. Vamos supor que você tem 6 jogadas de ataque. Nenhuma está dando certo. O marcador está marcando muito bem. É muito difícil você pegar uma prancheta e falar, posicionar o jogador, você vai fazer isso. E como você vê os americanos fazendo? Os americanos têm essa tradição desde que saiu da pré-escolinha de entender as estratégias. E o que o Pulga falou. Vai chegar na hora do jogo, vai ser difícil você montar uma jogada diferente para os 5 entenderem. Porque nós 4 entendemos, o outro não entendeu, todo mundo correu para a direita e ele correu para a esquerda. Não deu certo. Então, o Pulga me explicou o seguinte, você treina tudo que você tem que treinar. Se sair daquilo ali, vai ser difícil, porque o jogador brasileiro ele não está acostumado com estratégia inusitada, de uma hora para outra. E eu tenho que reconhecer uma coisa. O nível intelectual dos jogadores americanos, por exemplo, eles saem tudo de universidade. Sim. A gente não vai querer achar que todos os jogadores brasileiros têm o mesmo nível de intelectualidade para entender o jogo e para entender as estratégias, né? Se o futebol brasileiro, por exemplo, quem que vira jogador? Os meninos da periferia. E vira porque foge da escola, fica o dia inteiro estudando bola. Então, a grande maioria, numa época de jogadores, eles não entendiam. Eu ouvi os técnicos reclamando. O cara não entende o que eu quero falar. O cara podia ser bom de bola. Mas, na hora da estratégia, ele não entendia a estratégia. Quando você precisava da estratégia, você não podia contar com aquele cara. E eu senti aqui também no basquete. Aqui. Para você, assim, o que trava o basquete brasileiro hoje? Por que o basquete brasileiro não decola, do ponto de vista internacional? Eu tenho a impressão que foi o que eu já te falei. As outras equipes melhoraram muito. O Brasil dificilmente ganha da Argentina agora. Na Venezuela, há uns 35 anos atrás, eles tinham um time juvenil que a seleção brasileira foi jogar contra eles e se espantaram. E por que eles não conseguem acompanhar? Porque o nível mental do jogador brasileiro não escolinha, consegue entender? Escolinha. Porque a escolinha é assim, Você pega 1000 jogadores de futebol, vai aparecer um Romário ali. Já é um talento. Então, vamos dizer que, se você montar a escolinha, vai aparecer talentos naturais. Eu gosto muito de treinar os meninos. Muito, muito. Eu gosto muito de fazer o que não fizeram comigo. Principalmente na parte física. Se a gente tivesse tido treinadores que tivessem aprimorado a nossa parte física, a nossa parte técnica, eu não digo que eu chegaria na seleção brasileira. Mas estava perto. Ia dar trabalho. Uhum. Então, a gente foi vendo os outros grandes jogadores, perguntando como eles treinavam, treinando sozinho. Então, a gente foi solto na quadra. Você tem uma certa altura para a época,
na época chamava bola ao cesto. Bola ao cesto. Se você não tivesse bom arremesso, você não era jogador de basquete. Geralmente se marcava a zona, então você tinha que ter um bom arremesso. Então, eu me dei certo no basquete porque eu tinha um arremesso razoável. Mas se eu tivesse sido treinado para valer, então eu tenho a impressão que, escolinha, vai aparecer os talentos naturais e treina a molecada. Não vejo um trabalho assim. São Paulo sempre teve ali os clubes, né? Começa a molecadinha de baixo. Mas no interior você não vê. Não vê mais? Não vê. Muito difícil isso. Seria fundamental. Porque é muito simples. A gente, que você falou, a gente não pode tocar em política aqui, tocar nos assuntos meio ásperos assim. Teve uma situação, vamos dizer, uma situação hipotética que pode ter acontecido aqui. Jogos regionais. Eu estava treinando uma equipe feminina. Caseira. Só menina da casa. 15 dias, um rapaz de uma outra modalidade chegou e falou para mim, está tendo Jogos Abertos do Paraná. Eu vou pegar as duas equipes do handball, a masculina e a feminina, que eles foram campeões dos Jogos Abertos. Você não quer a equipe feminina do basquete? Falei, cara, não estou entendendo essa proposta, cara. Vai vir um time inteiro do Paraná para jogar. Você treinou 2 anos esse time aí. Você não vai levar nenhuma menina, nenhum menino. Ele falou, não. Vou levar esses 2 times do Paraná. Por quê? Porque é mais fácil para ganhar. Aí essas 2 equipes vieram, jogaram, não foram campeãs, mas deram trabalho, voltaram para o Paraná. E as meninas daqui, alijadas do processo. E a gente foi com um time caseiro, não deu muito trabalho, mas ficamos em 4º lugar, sem gastar um centavo. Então, eu fico pensando, se eu pego a equipe que vem do Paraná, no outro dia não tinha time aqui em Araraquara. Elas iriam embora, e me falaram, não, vai pegar esse povo do Paraná. Entendi. Então, o que acontece muito, se você tem um certo recurso, você não vai produzir jogador. É muito mais fácil você comprar um jogador. Entendi. Isso foi acontecendo. Não se produz. Você vai buscar. Não tem renovação. Não tem renovação. Então, fica difícil surgir talentos no basquete. Exatamente. E o quadro fica mais difícil e vai estourar lá na frente. Exatamente. É isso. Agora, como eu te falei, na Venezuela, um time juvenil já vem lá de baixo e tinha mais... Venezuela quando era Venezuela, né? Sim. Agora virou outra coisa lá. Não sei o que virou aquilo, mas... Um time juvenil já dando trabalho para a seleção brasileira. Lógico que não vai ganhar da seleção brasileira. Mas só de dar trabalho, um time juvenil... Entendi. E as escolinhas de Matão hoje? Tem alguma escolinha de basquete em Matão? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Sinceramente, eu não sei te responder. Porque... Matão me provoca tanta saudade que é melhor, às vezes, não saber o que está acontecendo lá. Mas aí, quando você encerra, então, a carreira do basquete e tal, você passa a escrever livros, é isso? Aconteceu que tive a lesão lá. Sei. No ano que acabou o time. Eu prestei concurso do Estado e entrei aqui no Ergílio Miceli. No Ercílio Miceli. Uhum. Foi, acho que em 1990. E eu já estava machucado. Aí eu fui afastado da quadra. Sim. E eu morava perto do IEBA, me transferi para o IEBA e fui parar na biblioteca. Me ofereceram diversas funções ali na escola, menos a de professor, lógico. Aí eu fui parar na biblioteca e comecei a ler. E vi que eu já contava história. Sei. Eu falei, mas minhas histórias parece que tem uns finais meio inusitados. Com certeza não sou um grande escritor. Para me escrever, vamos supor que eu tenho uma ideia aqui para escrever uma história. Vou levar um mês. Se eu contar a minha história para o Inácio Loyola, ele senta na mesa e escreve em 15 minutos. Sei. Você entendeu a diferença? Para o contador de história e para o escritor? Entendi. Mas eu fui vendo que as histórias não tinham um final, sabe, interessante.
E eu comecei a contar minhas histórias como se fosse de grandes autores na biblioteca. Sei. Principalmente para um pessoal da industrial, que eles tinham uma carga horária, que eles ficavam na escola, na hora do intervalo. Eles comiam e iam lá para a biblioteca ouvir história. E começaram a gostar das histórias dos autores que eu falava, que Inácio de Loyola. Pô, que legal essa história, hein? Falei, depois eu não abri o jogo, que não era minha. Uhum. E eu fui vendo que o povo gostava. Aí eu comecei a escrever e deixar em cima da... Sem ter escrito meu nome ali, deixar em cima da mesa. Sim. O pessoal foi pegando, até que um diretor pegou. Falou, cara, você tem que publicar. Você tem que publicar. O pai da Ana Mariana, o seu Wagner, é espírita, ele é espírita, a dona Zezé não era, não, a esposa dele. E o irmão do seu Wagner tem ainda, né? O maior centro espírita lá de Matão. E o seu Wagner falou para mim, olha, se você não publicar, essas histórias vão te perseguir por resto da vida. Mas vão ficar falando na tua cabeça. E não é que era isso mesmo. Imagina que acho que foi a Cecília Meirelles, ela falou que o conto é que nem um parto. Vai crescendo, uma hora você vai ter que botar para fora. Com certeza. E esse aqui é o livro Mágica. É Mágica porque é o título do primeiro conto. Sim, bacana. Esse aqui foi publicado pela editora zerocriativa.com.br. Esse é um livro só de contos. Aí tem 8 contos. Tem 8 contos aqui. Ok. E esse aqui... Esse daí é a coletânea com a Associação de Escritores. São dos escritores de Araraquara. Esse aqui tem poesias também, né? É uma mescla, né? Tem poesias e contos aqui também? Isso. Ah, ok. Bacana. Eu andei contando. Eu tenho contações filmadas. E eu passei a gostar mais de contar do que de escrever. Porque, como eu te falei, eu te conto a história em 15 minutos, eu levo um mês para escrever. Mas isso é um exercício. Sim, quem escreve pratica um exercício, né? E conforme você vai escrevendo melhor e as ideias vão fluindo mais, né? Mas uma coisa em relação a tentar me lançar como escritor, eu percebi logo também que você ia ser discriminado, como eu fui. Quem é esse cara que, jogador de basquete, professor de educação física, se envolvendo com literatura, publicando? Quem que é esse cara? Não tem a menor chance, cara. Conversamos aqui com Hugo Volpi. Hugo, papo incrível sobre basquete, literatura. Prazerzaço em recebê-lo. A universidade agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma parte aqui, que o Dante, que eu acabei criticando, foi fundamental também na minha formação. E eu gostaria aqui, se você pudesse abrir, só para terminar, a dedicatória que eu fiz aos amigos do basquete. Okay. Dedico este livro a todos os professores que tive e às pessoas que conviveram comigo no meu tempo de basquete. Saudades infinitas. Vocês foram os mestres que alicerçaram minha experiência e minha determinação. Obrigado, grandes camaradas. Vocês foram fundamentais. Ao mesmo tempo em que me mostravam como perseguir uma vitória, me ensinaram como domar uma derrota. Legal. Parabéns pelos seus livros, obrigado pela sua história. Prazer demais falar com você.